campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, amigas, irmãos, irmãs, muito especialmente, né? Os trabalhadores do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje, estamos aqui nessa roda de conversa para o encerramento da grandiosa tarefa que foi o programa Reflexões, nas 785 manhãs que foram levadas ao ar através do canal do nosso grupo. Então, vamos lá falando dos livros. Caminho, Verdade e Vida, com Mauro Cine. Vinha de Luz, Lidiane Escobar. Pão Nosso, Vanderlei Preste da Silva. Fonte Viva, com José Henrique Gomes. E Ceifa de Luz, com a Mariana Silva e Silva. Antes de iniciar o nosso grupo, vou ler um texto que está na orelha dos livros da coleção, que é chamada Fonte Viva. Emmanuel, na condição de guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, coordenou todo o trabalho psicográfico desenvolvido por esse médium mineiro, sendo também autor de várias outras obras publicadas pela FEB. Através de sua produção literária, podemos acompanhar a trajetória evolutiva desse espírito, seu profundo conhecimento a respeito da mensagem de Jesus exarada nos evangelhos, sua dedicação à tarefa de disseminar entre os seus irmãos encarnados na Terra a necessidade do estudo e da vivência dos ensinamentos do Cristo. Em Emmanuel, ressalta o evangelizador por excelência, em que o estilo vigoroso da dissertação convive com a elevada manifestação da sabedoria e amor. Lindo, né? Me chamou muito a atenção. Mas agora nós vamos lá, vamos iniciar a nossa roda de conversa. Vamos lá, vou chamar o Mauro. Mauro, como foi sua experiência no programa Reflexões? Olá, é um prazer estar participando dessa roda de conversas. A minha experiência como participante desse programa Reflexões é única. Eu não tenho como explicar o prazer que é participar, porque é um aprendizado sempre. A gente sempre aprende. Emmanuel nos leva a perceber o espírito da letra do Evangelho de Jesus através da abençoada mediunidade do Chico. Faz com que a gente estude o Evangelho de uma outra maneira, que a gente encontre respostas, compreensão das palavras de Jesus de 2000 anos atrás. Então, a experiência foi maravilhosa. Dá para se dizer que há um antes e há um depois. Muito, muito significativa na minha vida. Muito bom, mãe. Muito bom, Maurinho. Lidiane, e aí, como foi sua experiência no programa Reflexões? Que alegria estarmos aqui mais uma vez nessa roda de conversa, refletindo, trocando essas ideias sobre essas obras, né, que vêm sempre agregar a nossa existência. E com certeza foi uma das experiências mais lindas que eu vivenciei. Meditar as palavras de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, né, me fez compreender com maior profundidade o aspecto filosófico da doutrina, moral, né, e principalmente quando nos trouxe esclarecimento acerca das mudanças de padrões de comportamento, né, que isso foi muito instigado por Emmanuel a todo tempo durante a obra. Maravilhoso. A gente se emociona, né? Ouvindo os relatos também de vocês. Mas vamos lá. José Henrique, como foi a sua experiência no programa Reflexões? Dá um olá a todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem. Essa experiência, Sandra, é uma experiência única para todos nós, né? Para quem participa dos trabalhos, para quem assiste
e quem assistiu às reflexões, porque são aprendizados que nós levamos, né, para a nossa caminhada e são experiências que nós exercitamos os nossos dias, né? Cada capítulo, cada leitura, cada reflexão fala do nosso dia a dia, né? E Emmanuel, ele é profundo nesse sentido, porque ele toca o nosso coração, né? E com palavras simples. São palavras que nos falam com simplicidade, mas que têm uma profundidade que constrói o nosso dia. Onde nós estamos, nós lembramos dessas lições, né? E quando nós somos convidados a participar desse trabalho, por isso que a experiência é riquíssima para todos nós, nós estávamos num momento difícil da nossa caminhada, um desafio grandioso, né? Um início de uma pandemia, então nós estávamos com as nossas emoções afloradas, aprendendo a conviver com o momento novo. Então, as lições que nós estávamos refletindo e trilhando através desses livros, elas marcaram muito a todos nós. Então, a experiência é riquíssima, né? A experiência nos traz ensinamentos que nós estamos vivenciando até hoje. Quando nós falamos aqui, nós lembramos dos capítulos e, como diz a Sandra, a gente se emociona, porque são lições que nós olhamos o nosso dia a dia e nós entendemos o quanto é lindo, né, essas obras. Foi maravilhoso. É excelente as obras, é lindo mesmo. Mariana, querida, tu que entrou depois, mas fez um belo trabalho. Como foi sua experiência no programa Reflexões? Olá, amigos. Olha, foi uma alegria, muita alegria pela oportunidade do trabalho, um estímulo ao estudo e à prática, porque nós estamos sendo os primeiros beneficiados. Quando a gente lê, nós somos os primeiros a ouvir, né? E também a gente percebe o quanto a mensagem de Jesus é para os nossos dias, mensagens escritas há décadas atrás, né? E que estão perfeitamente atuais e nos alimentam, nos nutrem a nossa alma nesses dias, né? Foi muito importante essa oportunidade. Então tá, vamos lá para a nossa segunda pergunta. Mauro, o que acrescentou em sua caminhada a leitura do seu livro? O que acrescentou? Muito. Sinceramente, uma aferição de valores, de perceber, né, como eu e a nossa humanidade em si, né, como nós ainda no estágio carnal nos encontramos na infância moral da história da humanidade. Então, uma aferição de valores para verificar como ainda me falta humildade, compreensão, como ainda é difícil o perdão incondicional. Então, todas essas coisas me fez eu me conhecer um pouquinho melhor. Eu tenho certeza que todos os irmãos nossos que acompanharam também devem ter se dado conta das dificuldades que é a nossa mudança. E Emmanuel, de uma forma clara, cristalina, falando das mensagens do Cristo, como nos disse o nosso irmão José Henrique, né, usando de palavras muito simples, mas que tocam o nosso coração, nos faz perceber isso. Quanta coisinha a gente ainda tem que mudar, e principalmente pode mudar, porque muita coisa tem que mudar, mas ainda não é para agora. Não é? O Emmanuel reflete muito bem isso, mas tem muita coisa que a gente já poderia ter feito. Então, eu diria assim, o que acrescentou um autodescobrimento mais aprimorado e a certeza de muito trabalho pela frente ainda. Trabalho não nos falte, né, meus irmãos? Que bom. Lidiane, querida, e aí, o que acrescentou em sua caminhada a leitura do livro, amada? Assino embaixo o que o Maurinho falou, né? São muitas lições. Como espírita, me fez entender um pouco mais, com profundidade, o aspecto dos evangelhos, da carta de Paulo, e como as lições contidas nelas poderão ser inseridas no nosso dia a dia de forma prática, né? A gente não tem o hábito de ler o Novo Testamento, né? Então, isso nos força a estudar, procurar, ficar questionando com o porquê, como isso aconteceu, né? E aí você volta pelo aspecto histórico, né? Eu sempre brinco que
no colégio, eu sempre gostei de história, mas eu não ia bem. E graças ao espiritismo, eu agora entendo história, né? Porque as coisas vão se encadeando, vão fazendo sentido, né? Quando você trabalha isso com maior profundidade, e principalmente no aspecto espiritual, né? Então, foi um acréscimo na minha caminhada como espírita, como cristã, inimaginável. José Henrique, o que acrescentou em sua caminhada a leitura do seu livro? Um autorreconhecimento das minhas limitações, né? De olhar para a minha caminhada e verificar o quanto eu tenho a aprender ainda, o quanto nós temos limitações, o quanto nós somos essas crianças que Jesus nos fala, o quanto nós temos ainda tantos sentimentos a trabalhar no nosso coração e que nós precisamos olhar para isso com atenção, com carinho, porque é uma tarefa que nos instiga a compreender as cartas de Paulo, né? A estudar sobre essas cartas, como Paulo fazia para escrever essas epístolas, né? Como os evangelistas escreveram essas obras, né? Que nos ensinam tanto, que nos mostram tanto e que nós ainda temos tantas dificuldades de colocar em prática no nosso dia, né? Eu acho que a riqueza desse trabalho, para todos nós, é esse convite para a gente olhar a nossa vida como uma oportunidade única, como um presente que nós estamos tendo. Como foi esse convite, né? Como é esse trabalho? Uma oportunidade única de a gente poder vivenciar o que esses espíritos fizeram, fazem por nós e nos convidam também, né, a seguir adiante na tarefa do Cristo. Foi uma experiência riquíssima. Então tá. Mariana, você, minha querida. Quando eu fui buscar o significado da palavra ceifa, eu encontrei que ceifa significa colheita, né? E aí, logo, eu lembrei da parábola do joio e do trigo, onde Jesus nos recomenda que deixe que o joio cresça junto com o trigo. Porque se a gente colher o joio no tempo errado, nós podemos arrancar junto o trigo, o bom grão. Então ele disse, deixa que cresçam juntos, porque vai ficar claro o que é um e o que é o outro. E aí, então, terão destinos diferentes. E assim também são as nossas fraquezas e as nossas potencialidades. Na medida que a gente vai estudando, a gente vai fazendo, como disse o Mauro, esse autodescobrimento, né? E a gente vai separando. Vamos compreendendo melhor as leis de Deus e vamos aos poucos nos desvencilhando do joio, né, que nós semeamos, e vamos liberando a nossa consciência, não é? Então, nesse aprendizado, nessa reflexão sobre a colheita, ficou muito clara a importância do trabalho coletivo, né? Que nós trabalhamos sempre uns para os outros e uns com os outros, né? Aquele pãozinho na nossa mesa ali, um pão com manteiga de manhã, são centenas de pessoas que trabalharam para que aquele alimento simples esteja à nossa disposição, né? E assim, é muito rico, o aprendizado é muito amplo, realmente. A coleção Fonte Viva, toda ela é excelente, né? Seus capítulos, seus temas, todos. Mas eu vou fazer uma pergunta bem, né, direta. Qual capítulo deixou profundas emoções, Mauro? Meu Deus do céu! Não tem como escolher um, não é? Porque cada um é uma pérola de aprendizado. Eu separei um especificamente, não por ter gostado mais, todos são maravilhosos, mas esse me esclarece muito. Quando o Emmanuel retira no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Parece assim, se for ler ao pé da letra, que Jesus está falando de um período de fim de mundo, de acabar com tudo, e quando na realidade a gente sabe que não é. E aí o Emmanuel vai falar nas suas simples palavras, né, que aqui a gente deve entender como Judéia, como região espiritual de quantos, pelas suas aspirações íntimas, se aproximam do Mestre para a suprema iluminação.
Olhe como ele dá uma guinada total no ensinamento e faz tirar o espírito da letra. Então ele diz que é chegado o instante agora de se retirar os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. E a gente poderia dizer também para os ideais superiores, que é indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança. Convicto que após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstrói o edifício da vida. É muito lindo, né? Porque a gente vai lembrar também no Evangelho de Jesus, segundo o Mateus, não é? Que por causa dos eleitos, aqueles dias de tribulações seriam abreviados. Então, esse capítulo é de um esclarecimento total. Isso é que é tirar o espírito da letra, compreender o Evangelho naquilo que ele tem de significado maior para o nosso coração. Lidiane, e aí? Qual capítulo te deixou profundas emoções? Bom, como o Mauro falou, né? É muito complicado a gente especificar qual, né? Que nos deixa, porque cada um na sua particularidade, na sua peculiaridade, nos traz uma mensagem edificante, né? Mas em especial, eu gostei muito da introdução, que ele nos fala: brilhe a vossa luz. Essa mensagem foi o que mais tocou na minha alma, que a mensagem inicial da obra, além de ser muito atual, nos faz um lindo convite para deixar que o Evangelho desabroche em nossos corações, comparando a um sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E é isso que é o nosso convite diário, né? Eu até gostaria de ler um trecho que ele fala: o discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear um amor em companhia do Mestre. Lindo, né? Lindo. Lindo, e a emoção toca, meu Deus. É muito lindo mesmo, realmente, meu Deus. Que inspiração a escolha desses livros para ser, né, tocado, falado, lido, estudado no nosso canal. Meu Deus, que inspiração. Mas vamos lá, né? Henrique, qual o capítulo que te deixou profundas emoções? Como disse o Mauro, todos os capítulos são grandiosos, né? São lindíssimos. E na tarefa de escolher um capítulo, eu olhei para o capítulo número 1 do livro Fonte Viva. Porque quando eu abri esse capítulo, eu entendi qual é o convite que a espiritualidade nos faz quando nós vamos abrir uma obra dessas, né? Porque aqui está uma epístola de Paulo a Timóteo, e ele fala, Timóteo era um companheiro de Paulo na luta, na lida, né, do cristianismo, e um irmão, um colaborador, um trabalhador muito dedicado também. Mas como todos nós, traz dificuldades imensas, né, de aprendizado, de entendimentos, e Paulo, preocupado, escreveu essa epístola a Timóteo, que uma epístola de Paulo vira um estudo, né? Isso é lindíssimo, porque é um estudo, uma pesquisa que nós podemos fazer por muito tempo. E ele diz a Timóteo assim: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então ele diz a Timóteo: considera o que eu estou te dizendo, leva em consideração as minhas palavras, porque Jesus vai abençoar o nosso trabalho, a nossa tarefa,
né? Então, Emmanuel vai completar aqui, mas assim, um texto que é emocionante. Ele diz assim para todos nós: ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Pensa naquilo que está vindo para todos nós, né? Pensar, refletir, porque ele diz: quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Então, segue o capítulo, e aí Emmanuel vai dizer no final: dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Então, se nós nos esforçarmos em entender a lição, ela vai entrar no nosso coração. Isso é inevitável. E ele vai terminar: o apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento. E ele vai dizer: considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Então, meus irmãos, se nós temos oportunidades no nosso dia a dia, consideremos o que Jesus nos diz. Consideremos a nossa tarefa, o entendimento das lições do Mestre. Muito lindo. E o mais lindo é que está tudo lá gravado no nosso canal. É só a gente voltar a assistir um por um, que é muito lindo, né? Vamos lá, Mariana, querida. Qual capítulo deixou profundas emoções? Olha, Sandra, teve um capítulo que provocou um estremecimento. E eu voltei várias vezes a ele. E aí eu tive que parar e pensar, não, mas isso é uma colheita, não é? Na colheita tem o corte, né? E aí, o capítulo fala assim, eu pensando no sentido de ceifa de luz, né? Eu me dei conta que todo o conteúdo desse livro ele é humanizante. Ele traz a imagem do Cristo para nós andando no meio do povo, das pessoas mais simples, sabe? Porque ele traz essa humanidade do Cristo para nós. E aí, no capítulo 2, Emmanuel, o título ele coloca de desculpar. E ele fala assim: atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Então, quando ele fala em vítimas, a gente logo pensa, imagine uma vítima. Primeiro desejo nosso é de alguma forma ajudar, seja com recursos materiais, alimentação, apoio profissional. A gente é mobilizado internamente quando alguém fala em vítima, não é? É um impulso natural. E aí ele vem e nos apresenta essas vítimas do mal, desse outro olhar, né? Essa outra forma de ver. Ele nos estimula ao entendimento, à caridade, à compaixão, e lembra ainda que nós somos infalíveis, aliás, que nós somos falíveis, porque essas vítimas do mal, essas pessoas que estão praticando o mal ainda, elas são as verdadeiras vítimas, elas ainda estão presas nessa teia por uma ignorância do bem, né? Muito mais pela ignorância do bem do que propriamente por uma maldade ferrenha. Então, por isso acho que ele nos coloca como vítimas, para que a gente pense meios. Como que nós podemos, de alguma forma, ajudá-los, né? A superar essa condição, essa compreensão da vida, de si mesmos e de Deus, né? Então, é muito profundo realmente esse capítulo. Verdade, muito profundo mesmo. Mas vamos lá. Ai, ai. Emmanuel tem aquele romance lindo, né? Na parceria com o Chico, de renúncia. E tem uma parte que eu acho lindíssima, que a Alcione, conversando sobre o Evangelho, ela diz, né? Que quando a gente fizer o nosso Evangelho,
tem que ser estudado versículo por versículo. E ela diz uma frase: conhecer, meditar, sentir e viver. O Evangelho de Jesus Cristo. E agora, esse Evangelho de Jesus Cristo através de Emmanuel. Como é, Emauro, hein? É conhecer um pouquinho mais e bota um pouquinho mais nisso, não tem palavras. No prefácio do Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel vai colocar umas frases bem interessantes que eu acho que é bem colocado para essa questão, onde ele vai dizer que as pessoas podem estranhar a forma pela qual ele colocou pequeninos trechos do Evangelho de Jesus e teceu comentário neles. Então ele vai dizer assim que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Aí ele vai colocar também que o Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Então, conhecer o Evangelho de Jesus através de Emmanuel é isso. É perceber que o Evangelho pode e deve estar conosco em todos os aspectos da vida, desde o serviço da obra mais humilde até aquele que está lá no topo, dirigindo uma nação, por exemplo, não é? Roteiro imprescindível quer dizer que não pode deixar de estar na legislação, em quem faz as leis, quem administra, mas no serviço e na obediência. Olha que coisa linda, né, Sandra? Então, que mais que a gente pode dizer a respeito disso, não é? Era isso e muito mais. Está tudo inserido aí, né, Maurinho? Mas vamos lá, Lidiane. Bom, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho por Emmanuel. O livro Vinha de Luz já inicia no seu título, né? Vasto campo de trabalho, né? Vinha. E esse vasto campo de trabalho, pelas reflexões de Emmanuel, ele nos traz uma profundidade e firmeza incomparável. Ao mesmo tempo que Emmanuel nos esclarece, ele também é firme nas suas ponderações, nas suas observações. E a cada capítulo ele nos traz um convite amoroso de como mudar nossos padrões de comportamento, de pensamento, e principalmente nos demonstrando através das passagens do Evangelho como tornar, né, os ensinos de Jesus possíveis, né, de exercitá-los no nosso cotidiano, com reflexões instigantes e bem persuasivas, bem incisivas, né, que nos faz entrar lá no nosso íntimo, que é o nosso campo de trabalho, nosso principal campo de trabalho, para assim desabrochar o Evangelho em nossos corações, né? E reproduzindo uma frase de Jesus que vem muito a essa análise, vivenciar e compreender e refletir, quando ele disse a Pedro, né, o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. E essa é a nossa caminhada. Muito obrigada. Lindo mesmo, verdade, Lid. É a nossa trajetória. E aí, Henrique? Como é que é? Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Esse evangelho de amor através de Emmanuel. Eu penso que essas obras
quando Emmanuel nos traz essa riqueza de ensinamentos, né, de traduções, de sentimentos. Ele nos pega pela mão, assim como crianças, fazendo uma analogia, quando nós, crianças, estamos chegando pela primeira vez na nossa escola e nós não sabemos as lições que vamos aprender, nós não conhecemos nem a sala de aula que nós vamos entrar, não conhecemos nossos colegas, nós temos dúvidas, mas temos aquela expectativa também, aquela expectativa feliz e alegre de novos aprendizados, de descobertas, né? Eu acho que Emmanuel faz isso conosco. Ele nos mostra desde a origem, né, desde do nosso descobrimento íntimo primitivo ainda, a olhar para nós através desses capítulos, para que a gente possa tentar meditar, né, sentir, e mais do que isso, se nós conseguirmos ainda vivenciar uma dessas lições, um desses 180 capítulos, se nós conseguirmos colocar em prática uma dessas lições, é um aprendizado grandioso, porque todos eles são maravilhosos, porque todos eles nos levam a olhar para a nossa intimidade e tentar modificar esse passado que todos nós temos, né? De escolhas equivocadas, mas que agora, com essas lições, nós podemos mudar através dos nossos pensamentos. Né? E tentar modificar esse sentimento que está ali no nosso coração. Né? Como a Mariana disse ali na outra questão, nós precisamos fazer com que aflore melhores sentimentos dentro de nós. Puxa, e é tão importante se nós pudermos usar essas obras, se nós pudermos usar esse trabalho, né? Então, a experiência é maravilhosa, maravilhosa. Era isso. Isso aí. Que ensino, né? Mariana, como é que é para ti, querida? O próprio Cristo nos prometeu que nos enviaria uma água que seria assim, que mataria a nossa sede, a água da verdadeira água, né? Que traria vida. E essa obra, toda essa coleção, Fonte Viva, é um manancial de ensinamentos, de luz, e nós podemos consultar a qualquer momento, devemos, né? Eu acho ter um momento de Emmanuel, agora a gente ficou claro para nós que ter um momento por dia para estar com Emmanuel é fundamental para limpar justamente as nossas ideias, né? E renovar a nossa coragem, a nossa disposição. Esta obra Ceifa de Luz faz parte das obras consoladoras, né? Do Consolador que Jesus prometeu que nos enviaria, e aqui estão algumas dessas riquezas. No capítulo 27, o Emmanuel nos inicia com uma frase lá de Mateus: bem-aventurados os que choram. E ele nos convida a estarmos alertas, atentos ao momento atual, aquilo que a vida está nos propondo de desafio, mas nos mantemos ao mesmo tempo confiantes na misericórdia divina, né? Porque ele nos diz uma coisa muito linda, porque nós estamos, muitos de nós, vivendo momentos de aflição por diferentes questões da vida, mas tem muitas dessas aflições que nós estamos passando hoje que, na verdade, estão gerando tranquilidade para o nosso futuro. E tudo depende de como a gente se coloca diante dos desafios da vida. E, por outro lado, também ele nos alerta que há muita acomodação, né? Muito descaso, muitas pessoas que estão aí acomodadas, esperando o tempo passar, na tranquilidade, mas uma tranquilidade que, na verdade, está da mesma forma produzindo aflições para o futuro. Então, nós não estamos aqui a passeio, né? Estamos aqui para uma oportunidade de crescimento, de renovação. Então, que a gente consiga fazer, aproveitar da melhor maneira possível, né? Nós estamos chegando quase no final do nosso trabalho, dessa nossa roda de conversa. Vou convidar o Mauro para falar um pouquinho da obra Pão Nosso e as suas considerações, as suas despedidas. Por favor, Maurinho. Pão nosso, não é? Ele trata do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, inspirado nessa
nessa oração tão bonita que Jesus nos ensinou. O Emmanuel retira do Evangelho do Cristo e todas as suas lições, ele vai nos explicar de forma clara e objetiva o que realmente é pão que alimenta a alma, o que realmente é pão que fortifica, fortalece a fé, o que realmente é pão que renova as esperanças. Por quê? Nas palavras dele está no prefácio. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de formar-se cada um para a extensão do bem. Então, nessa obra fantástica de 180 capítulos também, o Emmanuel vai nos fazer refletir do que nós estamos nos alimentando. Não do que entra pela boca, mas aquilo que alimenta a nossa alma, através de Jesus. Fantástico, cada capítulo maravilhoso, está lá no nosso canal, não é comentado pelo nosso querido irmão Vanderlei. E no livro Caminho, Verdade e Vida, não é? Emmanuel, então, se inspira nas palavras do Cristo, que está em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele vai nos explicar por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque o que ele representa, a representatividade de Jesus, que é Deus conosco. Porque Jesus, nas próprias palavras, eu e o Pai somos um. Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Por isso é que ninguém vai ao Pai senão por ele, pelo que ele representa para nós. Maravilhosamente abordado nessa obra, Caminho, Verdade e Vida, pelo nosso irmão Emmanuel. Foi um prazer imenso ter participado dessa roda de conversas, mas principalmente poder falar um pouquinho dessas obras maravilhosas deixadas pelas abençoadas mãos do Chico Xavier. Muito obrigado, obrigado de coração. Lidiane, suas considerações, sua despedida. Bom, ao natural, o Espiritismo nos convida a buscar e adquirir as riquezas do Espírito. E quando estudamos as mensagens de Emmanuel, ele faz esse convite de uma forma tão linda, tão incisiva, que não tem como você, ao menos, não refletir e buscar mudar seus padrões de comportamento. E essa obra me instigou muito no sentido também de estudar mais sobre as cartas, né, como já disse, conhecer mais sobre os evangelhos, os evangelistas, procurando principalmente contextualizar suas mensagens no aspecto histórico, né? Mas principalmente sendo uma mensagem de um livro escrito em 1952, as mensagens sempre foram muito atuais, né? E ela sempre vai nos trazer essa abordagem no sentido de que como tornar Jesus cada vez mais vivo em nossas vidas, né? Isso é o mais lindo. E só para finalizar, gostaria de ler o trecho no final da introdução. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. E assim seja. Muito obrigada, irmão, pela oportunidade. É sempre uma alegria trabalhar com vocês, com Jesus. Um comentário, né, rápido sobre a sua obra e a sua despedida. Pois, meus irmãos, minhas irmãs, na introdução do livro Fonte Viva, Emmanuel nos convida a uma breve reflexão que é tão importante para todos nós. Porque num trecho ele nos fala assim: espíritos desencarnados
aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando, tanto quanto os encarnados, tanto quanto nós, o concurso da educação. Então ele nos convida a olhar também com um sentimento de dever, de responsabilidade com a nossa educação, através dessas obras, do entendimento dessas lições. E ele nos fala e nos convida. Estudemos, assim, as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática do dia a dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Então, é um resumo do que Emmanuel nos convida a fazer através desse trabalho. O que ele nos o que ele faz conosco na nossa intimidade, essas palavras, esses capítulos todos, em todas as obras, é grandioso para nós, que nós possamos nos esforçar e fazer a nossa parte, de olhar para nós como devedores, mas sobretudo como filhos de Deus. E a oportunidade grandiosa que nós temos através desse trabalho, de entender o quanto nós podemos nos melhorar. Então é grandiosa a nossa participação, como é grandiosa as nossas reflexões e de todos nós que aprendemos uns com os outros, porque nós estamos no trabalho, mas nós assistimos também às reflexões. Então aprendemos com todas as obras. Muito obrigado. Suas considerações finais e a sua despedida, querida. Olha, Sandra, amigos, claro que Emmanuel, falando sobre ceifa de luz, ele não poderia deixar de nos falar muito sobre a paz, né? Ele tem pelo menos 2 aqui que ele aborda sobre como nós devemos nos conduzir no erguimento da paz. E ele fala que é importante que tenha inteligência nas ciências, mas que nós precisamos de obreiros, daqueles que vão trabalhar por promover a paz, não só na cúpula das nações, mas aqueles que vão trabalhar pela paz no cotidiano, no dia a dia. E depois ele fala novamente em cultura de paz, e ele nos diz assim, ó, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, citando Jesus, e nos convidando, como a doutrina espírita nos convida, né, a começar exercitando essa paz, respeitando as opiniões alheias, né, que é um dever nosso, né? Assim como nós desejamos que o mundo também respeite as nossas. Então, Emmanuel, ele é bem simples, bem didático, bem próximo ao nosso coração, né? Para poder atingir e despertar a nossa consciência para uma nova postura, uma nova atitude na vida, né? Então, meus amigos, é com o coração cheio de gratidão que eu estive aqui, né, compartilhando com esses irmãos queridos da nossa Casa Espírita, nessa tarefa linda de 785 capítulos da obra Fonte Viva. E antes de encerrar, meus amados, fica o convite para acompanhar a leitura de nova obra, que será o livro também de Emmanuel, com parceria de Chico, nosso querido Chico, Palavras de Vida Eterna. A obra será a mesma, no mesmo horário, todas as manhãs, né? Às 7 horas, todos os dias, com novidades. Não percam. Continue assistindo, continue acessando o nosso canal nas reflexões. Um grande abraço, um abraço fraterno. Fica aí o convite com muito carinho. Um grande abraço com muita gratidão aos amigos queridos que têm acompanhado as nossas leituras. Um grande beijo. Até lá, queridos. Um beijão muito grande mesmo.
campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.